Então, as primeiras memórias que eu tenho sobre a Ellen são de quando eu comecei a estudar aqui na escola e eu lembro que eu ajudava nos treinos de vôlei e ela treinava. E ela era muito pequenininha ainda, acho que ela nem lembra direito de mim nessa época. Mas a primeira memória, assim, a primeira coisa que me veio à mente dela é dessa época. Eu lembro um pouco porque eu lembro que minhas amigas falavam assim: ai, o Lucas do vôlei, o Lucas do vôlei. E aí a gente começou a se conhecer melhor quando eu comecei a ir na igreja, em 2013. Eu fui no primeiro retiro, no 180, foi ali que eu conheci a Cristo e com o passar do tempo a gente foi se conhecendo mais. E aí, como a gente começou a virar mais amigo na igreja, tinha amigos em comum lá, teve um dia que foi muito marcante pra mim na igreja, que foi um dia que, entre o culto que teve, ia ter uma vigília depois. E a gente ficou lá e com nossos amigos a gente começou a brincar de esconde-esconde. Já grandinhos, mas brincando de esconde-esconde. E eu lembro muito da gente estar brincando, tava muito legal aquele dia, assim, era mais de noitinha. E aí o Lucas falou assim: ai, cansei, pesado, vou sair e tal. Daí ele saiu da brincadeira, eu tava escondida. Eu lembro do lugar que eu tava. Aí eu olhei e pensei assim: nossa, parece que a brincadeira perdeu a graça. Depois que eu pensei isso pra mim, eu pensei assim: Ellen, não acredito, você tá gostando de um menino. E pra mim era um orgulho que eu não tinha gostado de um menino ainda. E aí a gente foi ficando mais amigos, se aproximando cada vez mais. E eu lembro que no retiro de carnaval, logo em seguida, eu percebi que a gente tava muito próximo. E no enduro, lá tudo sujo de barro, a gente só ficava junto, tentando se ajudar durante o enduro. E durante o retiro inteiro a gente tava muito próximo. E aí eu comecei a perceber também que eu gostava da Ellen, que a gente tinha algo mais do que uma amizade. Enquanto eu estava começando aí na igreja, ainda estava conhecendo a Jesus e ao mesmo tempo conhecendo a Ellen. Então isso também foi muito legal, lá no começo do nosso relacionamento. E eu ia me interessando, na verdade, mais pelo Lucas quando ele ia conhecendo. Eu lembro que nos discipulados que a gente fazia com a Lia, ele ia fazendo umas perguntas, assim, muito interessado. E ele ia bem nas provinhas. Eu comecei assim: nossa, esse menino começou agora a vir na igreja, já tá ficando melhor que eu. Depois do retiro, eu fui pedir o número da Ellen. E aí naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada, então eu tinha que ir pedir o número da pessoa. Eu lembro que eu tinha tanta vergonha de estar gostando de um menino que eu colocava o nome do Lucas no meu celular, que aparecia quem que tava mandando a mensagem. Eu colocava o nome dele de Tim Dicas, porque o nome daquelas dicas que o Tim mandava era Tim Dicas. E daí quando alguém olhasse no celular, ia ver que tinha mensagem da Tim, não ia querer ver, né? Aí nessa época, eu tava no terceirão e a Ellen no primeiro ano. E tinha muita gente da igreja na escola, então a gente se reunia no recreio para fazer clube bíblico. E era bem legal, a gente ficava o recreio inteiro junto. Orando junto e mais um pouco pra se ver também. Lembro que eu só ia nessa oração do recreio pra ver o Lucas, pra gente ficar um tempinho junto, pelo menos no recreio. E aí nesse tempo a gente ficou muito amigo, assim, e até a gente não conseguia mais esconder que a gente tinha essa amizade diferente, mas era só amizade, né? E depois disso até todo mundo percebia, assim, que um dia a gente ia namorar. Mas eu tinha uma idade certa na minha casa pra eu namorar e eu ainda não tinha essa idade. E eu era muito imatura, e ele também. E nesse tempo, como toda boa novela, né, tem as suas dificuldades, veio essa próxima fase da nossa vida que não foi tão igual esse começo, que foram tudo flores, veio as dificuldades. Ele começou a se afastar de mim e tal, e não foi mais, foi se esfriando a nossa amizade, a gente foi se distanciando, e até ele chegou a namorar outra menina,
vocês podem imaginar, né? Como toda boa adolescente, eu não contei pra ninguém. Eu, né, achei que ia conseguir resolver o que o meu coração sentia sozinha nesse começo. Foi, assim, assustador porque eu não sabia como lidar com aquilo. Não sabia nem como gostar de alguém. Imagina lidar com uma desilusão amorosa. Então, eu fiz tudo errado. Eu chorava demais e não sabia como... Assim, tinha dias, eu tinha um plano diferente cada dia. Tinha dias que o meu plano era reconquistar ele. Mas aí tinha dias que meu plano era outro. Meu plano era esquecer. Eu até via vídeos no YouTube de como esquecer um menino. Assim, tudo errado. Mas nesse tempo Deus trabalhou muito no meu coração. Amadureci muito espiritualmente nesse tempo e Deus usou muito esse tempo de dificuldade para me moldar, para me transformar, para eu ficar mais parecida com Jesus e com quem Ele quer que eu seja nesse tempo de dificuldade. E eu não consegui isso tudo sozinha. O pessoal da igreja me ajudou muito, meus amigos. E aí acabou esse negócio de esconder. Depois de um tempo eu conversava mesmo com as pessoas e foi muito libertador eu conversar sobre relacionamento com alguém. Eu também era muito imaturo e acabei entrando num relacionamento sem planejar as coisas direito e acabou dando errado, como já era previsto. E eu lembro que quando esse relacionamento estava acabando, eu já estava lembrando que eu gostava muito da Ellen antes já e isso estava voltando à tona. E era uma coisa que não tinha como controlar. E a gente foi se aproximando de novo e as coisas foram acontecendo aos poucos. Eu sabia que eu precisava pedir perdão para ela, precisava acertar a situação com ela e as coisas foram acontecendo aos poucos. Eu lembro muito bem desse dia que o Lucas chegou para mim, pra gente conversar intencionalmente sobre nosso estado e onde a gente queria chegar. E foi no dia do casamento da minha irmã, da Heloísa e do André, lá no Vitre. Daí depois, assim, do jantar e tal, aí a gente sentou lá no sofazinho e aí ele foi muito macho assim mesmo, ele assumiu ali, ele não escondeu que aquilo afetou a gente, né? E ele assumiu isso e falou pra mim, né? Eu lembro que no final ele ainda falou assim: e você acha que ainda tem alguma chance de a gente ter um relacionamento um dia? Alguma coisa assim. E daí eu... Fez jogo duro. Eu falei, não. Porque, nossa, mas eu tava muito feliz. Meu coração tava pulando dentro de mim, assim, de felicidade. E ele lacrimejando. E aí eu falei que não tinha mais como, mas que eu perdoava. Mas não consegui esconder muito tempo também. A gente já voltou a virar amigo. Aquele dia mesmo a gente já conversou bastante. E aí eu já estava mais madura, ele também. Já estávamos numa idade melhor para namorar. E daí 4 meses depois, ele veio me pedir em namoro aqui em casa. E vocês conhecem meu pai, a cara que ele tem, o bigode que ele tem, assustador. E foi muito engraçado, porque eu tive ataque de riso, o Lucas estava muito nervoso, o meu pai falando sério e a minha mãe tentando amenizar a situação, né? Assim, mostrando que ele era bem-vindo na família, e meu pai falando assim, né, daquele jeito do meu pai. Mas depois, hoje eles se amam. Estamos aqui no primeiro dia de namoro. Ellen, Lucas. Lucas, conta aí um pouquinho pra gente como é que foi. Ai, deixa Você nunca passou por isso. Foi bom. Vemos que você é um cara de muitas palavras. Eu tô com sono, com bastante dor de barriga. Ixi, no primeiro dia? Então tá bom. O que você falou lá? Pediu. O que o meu tio falou? Tá liberado? Tá tudo certo. Dá pra namorar. Para de João. Depois que eu pedi a Ellen namoro, aqui pro seu bigode, com todo respeito, meu sogro amado, e a gente começou a namorar, foi muito legal. Eu fui conhecendo mais a família da Ellen, a gente foi se conhecendo cada vez melhor. E a gente se via bastante no começo, porque eu comecei a trabalhar aqui na escola,
A gente se via durante a tarde, às vezes aqui, almoçava junto, na igreja também, então foi um momento muito legal, esse início de namoro também. Às vezes eu vinha aqui à noite, podia ficar até às 11 horas, até hoje. Até hoje, até noivos. E a gente namorou mais ou menos uns 2 anos e meio, quase, e até que eu pedi ela em casamento. Como toda moça, né, sonha com esse dia do pedido de casamento, mas o Lucas, nossa, ele arrasou no pedido de casamento. A gente tava num acampamento muito legal, um lugar lindo, assim, a gente já tinha se divertido a semana toda juntos e com o pessoal da igreja que tinha ido pra lá também. Foi uma bênção e foi uma coisa que tem muito a ver com a nossa história, porque a gente já tinha ido pra esse acampamento outra vez e no último dia desse acampamento sempre tinha o jantar do parzinho, que um menino convidava uma menina pra jantar junto. E depois, lá em 2019, quando ele foi me pedir em casamento, eu achei que ele só ia me pedir pra ir no jantar do parzinho, né? Eu até já tava esperando ele me pedir, porque a gente sabia que ia junto, a gente tava namorando. Quando ele pegou o microfone pra falar, ele já fez um Ellen. O Ellen foi o diferente, daí eu já percebi que era outra coisa. Assinado Lucas do Equador! A convida! Ellen. Vamos deixar um espaço pra Você Mentira! aceita, além de ir nesse jantar comigo, passar o resto da vida ao meu lado? Quer casar comigo? They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. Desde aquele dia, a gente começou a se preparar para o casamento. Parecia muito longe no começo, mas as coisas passaram muito rápido. Aí veio essa pandemia, a gente não sabia se ia dar certo ou não, se ia ter que ficar para o ano que vem. Mas acabou que no fim as coisas deram certo. E a gente, Sim, graças a Deus a gente conseguiu fazer o casamento na data prevista. A nossa história foi muito legal. Eu vivi coisas que as pessoas vivem mesmo, mas foi tudo com uma pessoa só com você. Então foi meu primeiro amor, minha primeira desilusão amorosa e também o perdão mais sincero que eu já dei também pra alguém. E me senti também amada pela primeira vez dessa forma. E meu primeiro namorado, meu único marido. E a gente não vê a hora de construir uma vida juntos e ter muitas primeiras vezes, muitas coisas pra viver ainda. Essa é uma história de como começou, né? Mas como vai ser daqui pra frente, é só confiando em Deus pra gente saber como vai ser. Eu lembro naquele tempo que eu queria muito, quando a gente era amigo, daí depois, quando a gente não era mais amigo, o meu sonho era que o Lucas fizesse assim, no culto, eu deitasse assim no ombro dele. Era o meu maior sonho. E hoje, eu tô realizando um sonho muito maior do que só colocar a minha cabeça no ombro do Lucas. É o sonho de casar com ele. Esse sentimento que nós temos é de muita gratidão a Deus, porque Ele fez com que isso fosse possível. To the
The brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me A million dreams, a million dreams. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. A gente pede ainda as orações de todos vocês e que Deus esteja junto de nós todo o tempo, porque sem Ele a gente não conseguiria nada disso.